Fala, galera do YouTube, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Maravilha? Galera, seguinte, não sai da boca do povo, pode pá. Dá um oi pra galera do YouTube aí. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Certinhos? Não sai da boca do povo, pode pá, né? Vocês conhecem, um dos maiores, se não o maior podcast do Brasil. É um podcast também, provavelmente um dos mais, se não o mais odiado também do Brasil, né? Porque os caras são muito grandes, então tem muita gente que não gosta deles. E o circo fechou, hein, molecada? O bagulho ficou chato, tá? Porque, como a gente vai acompanhar aqui no vídeo de hoje, o Podpah começou a soltar strikes pra cá, strikes pra lá. Começou a dar strike em um monte de canal do YouTube. Separei aqui, esse rapaz tomou vários strikes do Podpah. E a gente vai, então, comentar sobre esse assunto hoje. Porque, né, já vou adiantar uma parada. O Podpah começou a dar strike em praticamente todos os canais que falaram sobre eles, né? E, se vocês se lembram bem, eu tenho um vídeo que chama O Podpah é uma vergonha para o jornalismo, né? Onde eu falei o que eu achava sobre o Podpah, né? Eu acabei defendendo o Podpah porque, como vocês vão ver aqui, a minha posição em relação ao conteúdo deles não mudou muito. Mas em alguns momentos eu teci críticas também, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas enfim, vamos entender aqui o que aconteceu, beleza, galera? Vem comigo. Se puder deixar um like aí, um comentário, eu agradeço demais. E vamos entender. Eu vou aqui citar os fatos, beleza? Não vou ainda dar minha opinião, eu vou só contar o que aconteceu. Show? Esse rapaz aqui, chamado Serginho Faotti, ele postou um vídeo 9 dias atrás, chamado O Podpah me deu 2 strikes, agora é o meu fim. E aí, nesse vídeo, eu não vou assistir o vídeo inteiro, mas nesse vídeo ele mostra aqui em algum momento, né, que o canal dele tá lá com violação de direitos autorais, que ele tomou, inclusive, strike num vídeo que chama O Podpah me deu strike, né? O conteúdo Podpah me deu strike foi removido devido a uma violação das nossas diretrizes da comunidade. Ele até fala aqui um pouco, né? Quer ver? Ó, vamos ver o que ele fala aqui. Porque no vídeo eu mostro, né, tudo certinho, quem foi que me deu strike, o porquê que me deram strike, colocaram ali, ó, de uma forma amadora pra caralho. Eu fico de cara que um podcast... Quer ver? Ó, ele até mostra aqui isso que ele tá falando, né, que ele recebeu. Oi, Serginho Faotti, recebemos uma denúncia de violação de privacidade relacionada ao seu conteúdo, o Podpah me deu strike, né? Ou seja, o cara já tinha tomado um strike do Podpah, aí ele fez um vídeo falando sobre isso e tomou um strike nesse vídeo, né? né? Suporte do YouTube, vídeo removido de acordo com as diretrizes do YouTube. O intuito deles daqui, ó, galera, é só... Né? Só comunicar. E aí o vídeo saiu do ar, aquela coisa, né? E aí ele até diz, né, que ele nem tinha ali, por dentro da plataforma, ele não conseguia contestar esse strike que ele tomou, né? Se ele entra na hora pra contestar, diz lá, não é possível iniciar uma contestação, né? E aí depois ele postou um outro vídeo, 8 dias depois, chamado O Podpah me deu mais 5 strikes. Ele até traz o e-mail aqui, né? Deixa eu tirar minha câmera aqui só de cima do e-mail, porque a gente vai ter que ler. Desculpa aí, viu, Serginho? Vou ficar em cima de você um pouquinho. Mas aqui, ó. Solicitação de emoção por direitos autorais recebida para seu vídeo do YouTube. Olá, recebemos a notificação de violação de direitos autorais abaixo, referente aos seus vídeos. Acreditamos que o seu conteúdo esteja protegido por uso aceitável, que é o famoso fair use do inglês, né? Tratamento aceitável ou alguma exceção semelhante para a proteção de direitos autorais. Enviamos essa mensagem para informar que não pretendemos remover os seus vídeos no momento. Você controla a disponibilidade dos vídeos no seu canal, incluindo a possibilidade de excluí-los se quiser. E aí eles mandaram aqui, né? Isso é um e-mail do YouTube. Eles mandaram aqui os 5 vídeos que o Podpah tentou dar copyright e que não conseguiu. E depois ele disse, né? Informamos que o proprietário dos direitos autorais pode entrar em contato com você diretamente para solicitar a remoção ou tomar outras medidas. Esse e-mail não é um aconselhamento jurídico, caso queira receber mais informações, enfim, contate o advogado, né? Então foi isso, né? E aí, além desse rapaz, vários outros postaram, a Beta acho que até trouxe aqui, tá vendo que ela... Cadê? Ela mostrou um outro canal aqui que tomou copyright também, esse aqui que chama Não... Eu não sei exatamente como que é o nome desse canal, mas ele também tomou alguns copyrights, né? E aí, qual foi a parada? Isso não repercutiu muito legal, né? Deixa eu explicar pra vocês uma parada. O que são strikes, né?
Porque é importante entender isso. Deixa eu também colocar uma musiquinha de fundo aqui, galera, sem copyright de preferência. Deixa eu abrir o Epidemic Sound, porque eu fico falando, fica meio silêncio de fundo, né? Só um segundinho aqui. O que você vai colocar pra tocar, Mount? Não sei. Vou abrir o Epidemic e vou... Faixas. E vou dar play nessa aqui, mano. Maravilha, vai ser essa. Parece que o clima tá meio sério, então, ficar sem né? O que é um strike no YouTube? Você aí que não é criador de conteúdo não entende muito. Quando a gente faz uma... A gente posta um vídeo que infringe os direitos de algum outro criador... Aqui o clima não tá... Peraí, vamos... Não tô achando um clima, cara. Tá bom, vai ser essa aqui. Quando você posta um vídeo, né, que infringe os direitos de outro criador, esse criador, ele tem duas opções ali que ele pode escolher pra proteger os seus direitos. Então, digamos que você foi lá, né, pegou um vídeo meu, tá? E simplesmente upou no seu canal do YouTube, né? Eu provavelmente vou receber no meu painel do YouTube um aviso, esse vídeo aqui contém 90% do seu vídeo. A gente tem um painel que mostra, né, quais são os vídeos postados no YouTube que contém um pedaço do nosso vídeo. E aí, eu posso lá e mandar uma notificação de direitos autorais pra pessoa que postou o vídeo. E essa notificação pode chegar de duas formas. Uma coisa que a gente chama de copyright claim. Claim no sentido de clamar. Por quê? Porque você clama pra si a monetização daquele vídeo. Ou seja, o vídeo continua lá. O canal não é afetado de nenhuma forma, além de financeiramente. O vídeo fica no ar, só que a monetização do vídeo vem pra mim, pro detentor do conteúdo, né? Eu reivindico, eu clamo pra mim essa monetização. Que em teoria é a forma mais leve, né, de fazer valer o seu direito autoral. E tem a segunda forma também que a gente chama de copyright strike. Strike porque vem do beisebol, tá ligado? Quando você erra a bola, strike 1, strike 2, strike 3. E assim como no beisebol, se no YouTube você toma 3 strikes, você perde o seu canal. Eu já passei por isso, eu já tomei 19 strikes de uma vez de uma rádio, da Rádio Pública Americana, NPR. Como foi que eu tomei o copyright da rádio lá, tá? Só pra vocês entenderem. Eu tinha um canal, ainda tenho, né? O Mount Vods, que é um canal onde eu publico na íntegra as minhas lives. Então eu pego ali as 9 horas de live que eu fiz e jogo no canal do YouTube. E aí, em 2021, eu todo final de live tocava um trechinho de um vídeo, que aí eu vou até mostrar que vídeo que é, ó. Mac Miller Tiny Desk Concert. Que é esse vídeo aqui. E é uma das poucas, se não a única, o único registro que a gente tem do Mac Miller ao vivo cantando 2009, que é uma música que eu gosto muito. Não vou mostrar aqui, mas enfim, essa música aqui. Porque logo depois do lançamento dessa música ele morreu, né? E aí eu tocava sempre esse trecho aqui, esses minutinhos no final da live. E aí o que aconteceu é que eu tinha, sei lá, 25 vídeos, eram 19 na verdade, upados no meu canal do YouTube que infringiam os direitos dessa rádio. A rádio foi lá e emitiu 19 copyrights no meu canal. E foi assim que eu perdi meu canal do YouTube, tá ligado? Só que aí eu entrei em contato, enfim, tem um vídeo que explica, eu entrei em contato com os caras, expliquei, eles entenderam, falaram, mano, só não faz nunca mais isso. Eu fiquei, sei lá, uns 10 dias sem meu canal do YouTube e depois eles voltaram meu canal. Mas eu tomei 19 strikes, mano, porque eles pegaram todos os vídeos de uma vez e aplicaram os strikes retroativos, tá ligado? Aplicaram os strikes do primeiro vídeo que eu postei ao último. E aí, enfim, é isso. Só que assim, se você tomou o primeiro strike, você fica com algumas limitações na sua conta do YouTube, né? Acho que você não pode fazer live e postar vídeo de mais de 1 hora. Se você toma um segundo strike, você perde não sei o que lá. E se você toma o terceiro strike, você perde o seu canal, né? Então, entenda, se tomar um strike pra um criador de conteúdo no YouTube é um negócio bem sério, porque, né, diz respeito diretamente à possibilidade da gente poder continuar produzindo vídeos no YouTube. E o que o PodPah está dando nos canais, ele não tá reivindicando a monetização dos vídeos pra si, ele tá realmente tirando o vídeo do ar, né? Que aí dá essa punição que a gente chama de strike, certo? Então, só pra vocês entenderem um pouco, né, o porquê que o cara aqui fez 2, 3, 4 vídeos falando que ele tomou um strike do PodPah, que realmente é uma coisa séria, assim, no YouTube, né? Você perde o seu canal.
E aí, beleza, né? Isso aí, enfim, a galera comentou bastante. E o Igão, né, do Podpah, ele postou, eles postaram um corte que é Igão responde a polêmica dos strikes, né? E eu separei aqui pra gente ver, pra gente entender antes de opinar, né, o que foi que ele falou, certo? Deixa eu pausar aqui a minha música só. E vamos entender o que foi o que o Igão falou. Falou disso, eu acho que dá pra explicar, né, gente? Explica aí, já que mano. foi falado. Gente, seguinte, vamos lá, acho que a Deolane disse e é verdade. A gente, por muito tempo, sempre liberou os conteúdos do Podpah pra galera fazer corte, usar. Eu sempre cuidei disso muito no comecinho, quando o Podpah era pequeno, então qualquer coisa que a A galera advogada deles é a Deolane? Não, acho que a Deolane tava ali só numa entrevista mesmo, cara. tirava de contexto, um convidado. Pô, a gente já recebeu o convidado aqui que era policial, o cara fez um corte falando assim... Eu tava armado, bêbado, não sei o quê. E era uma mentira. Eu ia lá e dava strike. Eu me ferrei com um corte daqui. Não, vários convidados. Que eu falo que eu gosto de bandido. Eu acho que não pode pá que eu falo. Que eu falo assim... Não é do Ah, não, Condzilla? é outro. É, porque eu 011. falo assim, que eu chego numa delegacia e um bandido falava... Eu fiz mesmo, doutora, pá, tal. E o outro falava, chorando, ai, não foi eu mentindo. Eu falo, gente, eu gosto de chegar lá e ser aquele que fala, doutor, eu fiz mesmo e tal. Pra adiantar seu trabalho. Ai, não, eu gosto de bandido. Ah, Isso acontece há Enfim, Deolane desabafando aí, né? anos com a gente. Então, pra Cortes explicar aqui. tendenciosos, né? Só pra eu explicar rapidinho. Então, gente, hoje virou... Todo mundo sabe, não preciso mentir e falar que isso não acontece. Todo mundo vê que hoje virou uma onda, falar do Podpah. Virou... Não sei se é onda, hype. Não dá pra negar, mano. É fato. Falar do Podpah é uma onda no YouTube e nas redes sociais em geral, né? O que vocês Tipo assim, se fala muito sobre o Podpah por aí, mano. Muito. queiram chamar, mas virou uma onda, mano. Todo mundo faz vídeo, tá tudo certo. E de repente... Tenha motivo ou não, né? Não tô falando que é uma onda sem o motivo, mas que é uma onda, é uma onda. Eu vi que esses vídeos começaram a ir pra um lugar muito ruim. Tipo, difamando a gente, escrotizando a gente. E eu não tô falando de meme, de brincadeira, não, mano. Eu tô na internet há 10 anos, eu sei o que é meme, eu sei o que é uma brincadeira. Só que quando a parada perde o rumo, começa a me prejudicar o mídico, prejudicar minha família, todo mundo que trabalha aqui com a gente, São mais de 70 pessoas que trabalham no Podpah. eu posso levantar a mão e falar assim, pô, mano, tudo bem, você tem a sua opinião, você me acha burro, escroto, ignorante, tá tudo certo. Só que você achar isso e ainda usar a minha imagem do meu trabalho pra contextualizar isso, eu tenho o direito de levantar a mão e falar que não quero. E a gente já vai entrar nesse quesito, porque tem gente dizendo que não, eles não têm esse direito, eles estão abusando da ferramenta. Já vamos entrar nesse tópico também, tá? Eu não quero que a minha imagem seja usada pra me difamar, pra me prejudicar, pra prejudicar o meu trabalho, pra prejudicar os meus patrocinadores, o que é que seja. convidados Os também, convidados, né? porque... Pô, e aí começou a ficar muito difícil isso e a gente decidiu sim, mano, tomar uma atitude contra isso e rolou uma parada errada com 2 canais, liguei pros meninos, liguei pro Serginho, liguei pro Marcelo do Não Adivinho. Aí, ó, justamente, né, esse canal aqui, quando ele recebeu, se eu não me engano, esses copyrights, isso aqui teria... Já explico. Não, vou explicar agora. Porque, na verdade, quem tá dando os copyrights não é o Podpah propriamente dito. O Podpah, chega lá uma pessoa do Podpah, entra no canal do YouTube do Podpah e dá o copyright. Não é isso. Tem uma agência que assessora eles em alguma forma, não sei se juridicamente ou assessora em outros âmbitos, mas que é quem tá aplicando esses copyrights. E pelo que parece, pelo que eu entendi, essa agência, que eu não sei o nome, tá dando copyright em tudo que é possível. Tipo assim, eu não entendi se tá tendo um filtro do tipo, ah não, esse conteúdo aqui tá de boa. Não, mano. Pelo jeito, ela tava dando copyright em um monte de coisa, inclusive coisas que até o próprio YouTube julga como protegido por uso aceitável, tratamento aceitável, que não pretende remover o vídeo, né? E aí, por isso que o Igão diz que ele até entrou em contato. Eu acho que tem um vídeo nesse canal aqui que... Cadê? Eu tava procurando... Sei lá, eu não lembro que vídeo que era. Eu tava procurando esse vídeo aí, eu perdi esse vídeo. Não sei se ele apagou, mas enfim. Ele ligou pro rapaz justamente pra poder... Passei ali em cima? Aqui, ó. Igão do Podpah me ligou pra falar dos strikes, né? Ele ligou pra explicar, enfim, pedir desculpa ali pelo erro e tal, porque de fato, aparentemente isso aqui foi um erro, né? Só pra dar o contexto da fala dele, galera. Seguindo.
Deus, levantei uma pauta Não, aqui não, do não, nada. tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que é legal mas falar. é uma pauta quente. Mas aí, e isso a gente tá resolvendo, só que, mano, vocês estão com a imagem um pouco deturpada do que é direito autoral. A partir do momento que você usou uma imagem minha, ou do Mítico, ou do Podpah, e ela não é autorizada, a gente tem o direito de levantar a mão e falar, mano, eu não quero, tá? Óbvio, a gente pode entrar em contato, falar esse vídeo, aquele é outro, aquele outro. Só que a gente tem o direito de falar que não quer. E a gente não quer, tá bom? Então, é isso, mano. E não é só críticas, né, Igor? Não, não, tem não. Muito, Não tem é- muito, não tem tô- muito racismo, tem muita coisa envolvida Mas nisso, hoje rapaziada. tem demais pra gente estar na internet, cara. A gente realmente tem que ter uma cabeça no lugar. Eu, se não é o meu médico, hoje, Eu vou pular quando for a Deolane falando, tá? Ah, terminou. eu não sei o que tinha acontecido com Não, a e minha outra, vida. não quero me isentar de críticas. Com certeza. Sou passível a críticas, o Podpah é passível a críticas. A gente quer melhorar todos os dias. Quem não quer, acho que tá moscando. Mas a gente não vai liberar a nossa imagem, o nosso trabalho, que a gente, mano, se ferra pra fazer, gasta um dinheiro pra fazer, pra vocês começarem a trocar o que eu construí, sabe? Tipo, a gente representa muitas pessoas, a gente representa muitas vozes, a gente representa muitas lutas, pra daqui tá a pouco conta, Deolane? virar Não. um enxame de gente falando É só porque- besteira pra trocar tudo isso que a gente construiu. Então, mano, não quero, não vou deixar. Isso é um direito nosso. Então vai sim chegar e-mail. Se vocês não tirarem os vídeos que a gente tá pedindo, vai chegar a notificação. E se vocês não tirarem, vai chegar o processo. E tá tudo certo, mano. Não tem problema nisso. É um direito nosso, tá bom? Acho que tá explicado. E você vê como é, né? É você. Eu vou pular, gente. Não, nada porque eu tenho problema com a Deolane, mas porque ela né, o assunto não é sobre ela aqui. Então, Bom, mas, vou puxar por pros- favor, não se faz de besta. Vou tirar o conteúdo, né? E não é críticas, já mando não é com essa avisinho do parada. É, processo. mano, se tá chegando um salve é porque você tá se passando, mano. Você tá usando uma imagem nossa pra falar. É. E outra, Não quem é se isso, cara. passa, sabe que se passa. É. Sabe? Tá tudo certo, gente. Tá bom? Mas, por favor, não se faz de besta, mano. Não finge que... Ai, mas tá querendo me censurar. Isso não é uma censura, mano. É, censura Vocês estão é pegando fogo. uma imagem minha... Personalíssimo, inalienável e Vixe, as advogadas começou a falar. não entendi. Quem é bom é ela. pode ainda vender que seja um direito a uma renda, mas nunca a sua imagem vai ser sempre sua, é personalíssimo, você não consegue, ainda que você venda o lucro, mas a sua imagem ninguém pode retirar de você, é proibido. Você é louco, não? É, não dá, cara. Não dá. Não entendi o que ela quis dizer, mas compreendi. Dá pra pegar nossa imagem, ainda ganhar dinheiro, ainda falando merda, Não, achar que tá, Mas tá não falando certo. mal. Não, e a galera começou... Mentira! A galera assim, começou a o pessoal escrotizar. pega um corte de segundos e, por exemplo, às vezes começa um vídeo tipo assim, mano, eu nem assisto os caras. Só daí eu nem quero assistir o que ele vai falar, porque ele não assiste nós, não sabe o que a gente tá fazendo. Então como que você vai fazer um vídeo, como que Dando você a vai julgar imagem, eu algo? vou te falar. Você nem vê. Você acha que a minha imagem no país que vivemos, a gente tá falando de um país, ela Bom, enfim. Acho que é isso, né? Essa foi a situação. Foi isso que aconteceu, beleza? Então, né, eles deram os strikes nos canais, os canais fizeram um vídeo sobre isso, eles responderam, né? Entraram em contato com os canais e pediram desculpa no caso dos erros e fizeram esse vídeo. E aí, vamos lá. Agora vamos entrar aqui um pouco na opinião, ainda tem mais um vídeo pra gente ver, que é o advogado falando sobre se de fato, né, isso pode ou não pode. Mas aqui eu vou dar minha opinião. Vocês sabem que eu defendo o Podpah no sentido de estilo de programa, né? Tem muita gente que odeia muito, acha que os caras, não, eles não são preparados, eles não deveriam estar tendo essa oportunidade de conversar com esses caras foda, porque esses caras foda, eles deveriam estar indo em quem dá valor, em quem assiste o filme, coisa do tipo. E a minha opinião sobre isso é assim. Gente, tem um monte de podcast por aí. Um monte de podcast. O Flow mesmo, que é um podcast muito grande, é um podcast desse jeitinho, mano. Que é o Igor e a equipe se informam sobre o convidado, entendem tudo da vida do cara, fazem perguntas mega difíceis e coisa do tipo. Só que a parada que a gente tem que entender, e eu tô repetindo o que eu falei no outro vídeo, é que, primeiro, nem todo mundo tá afim de acompanhar uma entrevista que seja tão profunda, ou que seja em algum nível profunda. 2, nem todo mundo tem capacidade de acompanhar uma entrevista profunda, no sentido de se perde nos assuntos, se não entende daquele assunto, vai começar uma discussão sobre algo que não faz sentido nenhum pra pessoa. E tem muita gente que se interessa por um papo mais superficial, um papo mais bobo, um papo que não entra profundamente em nada, um papo que faz perguntas
burras. Por quê? Porque às vezes uma pergunta que é burra pra você que entende de, sei lá, basquete, pro cara que não assistiu nunca um jogo de basquete na vida, aquela pergunta é muito pertinente, tá ligado? É isso. Sei lá, até a tamo competindo, né? Que é um grande meme e tal, assim. No final, a pergunta era sobre a competição dentro da equipe, né? Você faz tudo o que você pode pra ganhar, ou existe alguma coisa que te impede ali de ganhar. E assim, de novo, nós como somos brasileiros entendemos muito bem disso, né? O hoje sim, hoje não é uma pergunta justamente sobre tamo competindo. O Rubinho tava competindo, óbvio. Ainda assim, ele desacelerou o carro pra não ganhar a corrida. Então, acho que é muito importante a gente entender que o Podpah ser da forma que é, na minha visão, é uma escolha editorial. Eles sabem pra que público eles estão falando, eles sabem o que o público deles quer, eles sabem o que o público deles tem interesse, tá afim, tá disposto a entender, e eles fazem um programa que agrada o público deles. Não é à toa que os caras colocam muita gente nas lives quando estão fazendo, tá ligado? E assim, você pode ter a opinião, mas eu acho que eles deveriam procurar mais sobre o convidado, eu acho que eles deveriam estudar mais, deveriam procurar mais a fundo. Só que aí, é aquela parada, né? É a escolha deles pro podcast deles. Pode ser preguiça? Pode ser preguiça. Pode ser uma escolha objetiva do tipo, mano, nós não queremos saber a fundo sobre a vida do convidado tal. Porque a vida do convidado tal, se a gente souber a fundo, a gente vai afastar muita gente que não conhece ele. Pode ser também. A parada funciona? Vai dizer que não funciona? Que o podcast dos caras não é de sucesso? Tá ligado? E assim, mudar, talvez fazer uma busca, mínima que seja, ou mais profunda que fosse, sobre a vida do convidado, pra poder fazer perguntas que sejam mais interessantes, talvez afaste uma galera que é justamente quem é o público da parada, tá ligado? E é aquilo, pô, se você acha que eles deveriam fazer uma pesquisa pra se aprofundar mais na pergunta com os convidados, fique à vontade, abra seu podcast, faça dessa forma, tem espaço, pode ser que dê certo. O Flow é assim, o Flow se aprofunda e dá certo. Só que, pô, vai mudar uma parada que funciona, que eu imagino que seja uma escolha dos caras, talvez misturada assim com um pouco de preguiça, não sei, mas eu acho que é uma escolha, eles sabem o que eles precisam fazer pra dar certo. Por que os caras vão mudar isso pra agradar uma galera que nem sequer acompanha eles? Tipo assim, eles vão mudar a forma com que eles se relacionam com o programa, com as entrevistas, com os convidados, pra trazer um público novo que não é o público que de verdade acompanha eles, entendendo que talvez isso afaste o público atual deles. Enfim, né? Aqui é um pouco mais de opinião. E aí, também é inegável, galera, não dá pra tirar de que tem gente que critica, e tudo certo, né? A crítica tá aí, beleza. Mas tem gente que sai da crítica, né? Tem gente que vai pra ou ofensa, crítica pessoal, ofensa, né? Vai criticar o cara e não o programa, e não ele como apresentador, vai falar do cara em si. Tem gente que parte pro preconceito, né? E aí, enfim, é crime, né? Dependendo de como for. Então, assim, tem muita gente que simplesmente critica, e eu entendo, tá tudo bem, você pode achar que o programa deveria ser da forma que você acha que é, mas na prática o programa não é seu, é deles, tá ligado? Eles têm uma equipe ali de muita gente. Eu, assim, nem sei se eu acho que é tanto preguiça, porque eles têm roteirista, eles têm equipe que poderia simplesmente passar pra eles, esse cara fez o filme tal, esse cara é não sei o que lá, e trazer pra eles um conhecimento que talvez eles não queiram ter sobre o convidado, justamente pro papo ser superficial. E tem espaço pra papo superficial, gente. Nem tudo é muito profundo, nem tudo são reflexões muito grandes, nem tudo são perguntas muito específicas pra quem entende muito daquele assunto, tá ligado? Beleza, isso é uma parada. Tem a outra parada agora que é sobre o que eles fizeram, né? Que foram os strikes. E aí entra onde talvez eu discorde um pouco do Podpah, não tanto, mas um pouco. Por quê? Acho que assim, por mais que tenha muita gente que passou do limite, aí essa galera sim tem que ser responsabilizada da forma que eles acharem que tem, né? Dar strike, derruba o canal, sei lá, enfim. Se os caras foram pra ofensa, aí acho que não existe muita empatia por parte deles com esse público. Mas eu sei que tem muita gente que, talvez com um e-mail
tivesse tirado o vídeo do ar, tá ligado? Não precisava de um strike. Às vezes, se eles tivessem entrado em contato e falado, ó, você tem esse vídeo no ar, a gente vai dar 10 dias pra você tirar do ar. Se em 10 dias você não tirar, a gente vai aplicar um strike. Eu não sei, mas pelo que pareceu, eles não fizeram isso. Eles foram direto no strike. E por que eu digo que eu acho legal que eles tivessem feito isso? Porque, pô, todo mundo aqui é criador de conteúdo. Quer dizer, calma, eu tô me colocando na história, mas assim, estamos falando de criadores de conteúdo, tá ligado? É o Podpah, que é um podcast muito foda, muito grande. E são outros criadores de conteúdo que, assim como o Podpah, vivem dos canais pra, né, pagar as contas, pagar os funcionários e coisa do tipo. Assim como o Podpah tem 70 pessoas no time, e, pô, eles têm uma responsabilidade que sai deles, né? O programa não é mais sobre Mítico e Igor. O programa é sobre Mítico e Igor e toda uma equipe que tá por trás, né? Toda uma galera que depende do canal pra continuar recebendo um salário e vivendo a vida. Os outros criadores também têm, né? Tem pessoas que talvez dependam. Eu, por exemplo, tenho uma equipe que depende de mim financeiramente. Então, eu acho que a decisão de ir direto pro strike é uma decisão legítima? É. Eles têm esse direito? Tem, claro que tem. Mas talvez eles poderiam ter tido uma abordagem um pouco mais amistosa antes de correr pro direito deles, tá ligado? Então isso aí, beleza. Eu concordo que talvez eles pudessem ter tido uma abordagem diferente. Eles são obrigados? Não. Eles precisam? Não. Eles devem? Não. Mas talvez teria sido uma parada interessante. Agora, o YouTube disponibiliza uma ferramenta, que é a ferramenta de dar strike nas pessoas. Essa ferramenta tá dentro da plataforma. É direito deles usar essa ferramenta. E se o Google e o YouTube julgarem que o vídeo reportado de fato infringe os direitos do criador que emitiu a notificação, esse vídeo vai cair. Se o YouTube e o Google julgarem que não, assim como a gente viu aqui, eles não vão remover o vídeo. Aqui, ó, não pretendemos remover os vídeos nesse momento. E acontece. Tem notificação que você manda e a notificação não derruba o outro vídeo, porque dentro do julgamento da plataforma, não sei exatamente quem julga isso, o vídeo não infringiu nenhum direito, então não tem por que você derrubar o vídeo. Até porque, se isso acontecesse fácil assim, era só eu falar assim, ah, mano, hoje eu tô afim de zoar o Alan Zoca. E eu começava a emitir um monte de strike no canal dele. E aí o canal dele caía, tá ligado? Sendo que em nenhum vídeo ele infringe nenhum direito meu. Só que aí entrou uma questão que é a seguinte, beleza, essa ferramenta existe, tá no direito deles usar a ferramenta que derruba os vídeos, coisa e tal, mas essa ferramenta, ela tá de acordo com a legislação de direitos autorais brasileira, né? Porque afinal é uma ferramenta de uma plataforma gringa, que não é brasileira, que é o Google e o YouTube, que de certa forma segue a legislação americana, né? Porque essa parada de você... Vou explicar como funciona mais ou menos a ferramenta e como que o Google se posiciona nessa situação, tá? Lá nos Estados Unidos, algumas empresas essas que não são protegidas pelo Safe Harbor do DMCA, não vem ao caso o que é isso, mas entendo, não são todas as empresas, tá? Algumas empresas, como o Google e o YouTube, elas são responsabilizadas ativamente por conteúdos que infringem direitos autorais que estão hospedados na sua plataforma. O que significa isso? Eu sou o Google, eu sou o YouTube, e tenho um conteúdo que infringe o seu direito na minha plataforma. Só que esse conteúdo foi postado por um criador, não fui eu que publiquei, eu sou só a plataforma. Só que ela tá na minha plataforma, o conteúdo foi postado na minha plataforma. De quem é a culpa? Do criador ou do Google? Nos Estados Unidos, de ambos. Porque o Google, por ser a plataforma que está permitindo com que aquele conteúdo seja postado e infrinja os direitos, ela também responde pela infração. E aí, por conta disso, como é que o Google lida com essa situação? Um criador emite uma notificação para que um vídeo seja tirado. O YouTube ou o Google devem fazer algum tipo de análise se de fato essa notificação é válida. Se a notificação for válida, ele não quer saber se isso vai ser revertido na corte, ele tira do ar o vídeo. Por quê? Se ele não faz isso, pode sobrar pra ele lá na frente. Então é tipo assim, mano, não quero saber. A gente viu, realmente tem conteúdo aqui, pode ser que infrinja.
vamos tirar do ar? Porque daí se der errado, a gente não tem a ver com isso, a gente tirou. E aí o que esse criador que teve seu vídeo retirado pode fazer? Ele pode chegar lá na corte e falar assim, oi, então, ó, esse meu vídeo foi derrubado, mas ele em nenhum momento infringe o direito. E aí, de fato, se ele tiver ali alguma comprovação de que foi julgado e foi decidido que ele não está em desacordo com a lei de direitos autorais, ele fala assim, ô YouTube, aqui ó, tô provando pra você que esse vídeo meu não tá errado. O que o YouTube faz? Vai lá e volta o vídeo no ar, beleza? Então, é assim que o YouTube lida com essa situação por conta de como funciona a legislação do DMCA nos Estados Unidos. No Brasil é diferente. Eu não sei exatamente como funciona no Brasil, eu não sei se... Na verdade eu sei, não existe o fair use no Brasil, que seria, né, o uso justo. Por quê? O que significa o fair use? Vou explicar mais uma coisa aqui. Pra evitar com que as pessoas não sejam criticadas, com que não se possa fazer jornalismo, crítica sobre assuntos e materiais midiáticos, se permite, na lei estadunidense, que se faça um negócio que chama de fair use, uso justo, né? Até separei aqui um texto aqui que explica um pouco sobre isso, né? Mas digamos que você é um artista e você lançou um álbum, né? Você publica um álbum lá. E aí eu faço um vídeo ouvindo o seu álbum e criticando a letra da música, porque no meu julgamento a letra da sua música fala mentiras sobre algo que aconteceu no mundo. O meu vídeo ouvindo a sua música e criticando a sua música, ele em teoria não infringe o seu direito autoral. Por quê? Porque dentro dos fatores que se julga, que é o... Aqui, ó, primeiro fator, finalidade e caráter do uso. Se ele tem finalidade educacional ou finalidade de crítica, comentário, reportagem jornalística, ensino, essa parada do fair use me protege o meu conteúdo. Ou seja, você não poderia derrubar o meu conteúdo porque eu estou usando a sua música para criticá-la. No Brasil, eu sei que isso não existe. A gente não tem uma parada de fair use tão definida como nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, aí eu acho que vai mais caso a caso, tá ligado? Né? E aí, assim, eu não sei exatamente como que esse caso do Podpah cairia na legislação brasileira. Porém, tem um rapaz aqui, que é o João Tsenzi, e ele fez um vídeo falando Podpah pode ser processado, explicando qual é a visão dele, né, dessa situação dos copyrights do Podpah na legislação brasileira. Então, vamos ouvir aqui um pouquinho o que ele fala. Eu já vi um pedaço do vídeo, e eu tenho até algumas dúvidas sobre o que ele fala, porque pra mim algumas coisas não fazem tanto sentido. Mas vamos lá, vamos entender aqui, ó. Pessoal, tudo bem? Eu sou o João Tsenzi, eu sou advogado especializado no direito digital. Recentemente, o podcast... Sim, gente, é o advogado do caso Haluca, tá? É ele mesmo, sim. Podpah começou a aplicar strike contra diversos canais aqui do YouTube que estavam falando mal deles. E eu vou explicar um pouco nesse vídeo tá acelerado? como é que o strike é visto pela legislação e pela jurisprudência, ou seja, pelas decisões dos tribunais. Como que os tribunais interpretam esse tipo de atitude. Então vamos começar do começo. O strike nada mais é do que uma ferramenta que criadores de conteúdo têm à sua disposição para derrubar outros vídeos que violam direitos autorais. Então qualquer pessoa pode ir ali no YouTube, aplicar um strike num vídeo e falar, olha, esse vídeo aqui, ele viola meus direitos autorais, eu quero que o YouTube derrube. E na maioria das vezes, o YouTube de fato derruba o vídeo e avisa a pessoa que tá sendo alvo desse strike de que o vídeo dela foi derrubado e que ela tem direito a fazer uma contranotificação. E aí, Isso não é a coisa mais simples do mundo, tá? Tipo assim, você não, se você, por exemplo, tentar derrubar esse meu vídeo, provavelmente você não vai conseguir. Provavelmente não, a não ser que você tenha um bom motivo, você não vai conseguir nenhum dos outros vídeos. Porque senão, gente, ia virar um pandemônio, né? E a quantidade de canal sendo derrubado, não que não exista, tá? Mas a quantidade de canal sendo derrubado a rodo por conta de trollzinho de net que ia ficar emitindo notificação de direitos autorais ia ser um absurdo. Então, existe ali um julgamento que eu sei que o YouTube faz, o Google faz antes de derrubar o vídeo, né? Se ele fala, pô, mano, não, desculpa, em nenhum momento... Porque o que o YouTube pede? Ele fala, tá, comprovação de que você é você, comprovação de que você em algum momento publicou esse conteúdo na internet antes desse cara, então você tem que mandar ali um vídeo, ó, esse é meu vídeo original, não adianta você pegar, por exemplo, esse vídeo que a gente tá assistindo, porque ele vai ver que você não é o João de Tsenzi e, portanto, você não tem autoridade pra tirar o vídeo do João de Tsenzi do ar, né?
Então eu sei que existe ali um pré-julgamento feito pelo Google, tá? Quando o criador de conteúdo... Se esse pré-julgamento funciona ou não, provavelmente não. Porque eu já vi canal sendo derrubado de forma errada. Porque alguém abusou da ferramenta ali. faz essa contra-notificação, aí inicia, então, um prazo de 10 dias úteis, 14 dias úteis, depender do caso. E se a pessoa que está reclamando, ou seja, a pessoa que está aplicando o strike, não entrar com processo judicial por violação de direitos autorais, aí o vídeo é restaurado. Então, quem contra-notifica e tem a contra-notificação processada, ou seja... ela vai adiante, ela passa pra frente, de fato, geralmente tem o vídeo restaurado. Só que esses 10 a 15 dias... Ou seja, você tem ali que... Não adianta só também você emitir a notificação. Você ainda tem que sustentar e falar pro Google, ó... além de emitir a notificação pela sua plataforma, eu também entrei com um processo de direitos autorais na justiça, né? Porque o Google não é justiça de nada. Então, né, mantenha aí o vídeo retirado, né? Se você não fizer isso de 10 a 15 dias, pelo que eu entendi, esse vídeo volta pro ar porque você não sustentou a sua notificação, né? Úteis aí que o Google dá para fazer esse processamento da contra-notificação do strike, gera um prejuízo enorme para o criador de conteúdo. Sim. Então, lá nos Estados Unidos, nós temos uma legislação de direitos autorais chamada de DMCA, DMCA. Essa legislação, ela traz uma responsabilização das redes sociais, no caso, YouTube, Spotify, etc., para violação de direitos autorais. Então, essa dinâmica, notificação, contra-notificação, derrubada do vídeo, volta ao vídeo, isso aí, ela vem da legislação americana, que é a legislação de DMCA, DMCA, que é a legislação de direitos autorais americana. Ela que prevê toda essa dinâmica de notificação, contra-notificação e derrubada de vídeo. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, o provedor de aplicação, né, os aplicativos, o YouTube, Twitter, Spotify, eles respondem, eles têm uma responsabilidade por violação de direitos autorais. Então eles são responsabilizados. Existe uma responsabilidade de redes sociais lá nos Estados Unidos quando o assunto é direito autoral. Curiosidade, a Twitch não responde. Por quê? Você pode afirmar pro Estado americano que oi, nossa, eu sou tão pequenininha, eu sou uma plataforma tão novinha, eu não tenho estrutura pra ficar ativamente vendo o que infringe direitos autorais ou não. E aí, é aquela parada que eu falei do Safe Harbor do DMCA, que é uma forma de proteger empresas menores que provavelmente não têm estrutura por conta do tamanho da empresa, de ter ali um robô, como o YouTube tem, né, que fica... vendo a plataforma pra ver se tem algum conteúdo que infringe, porque senão a Twitch já teria caído há muito tempo, né? Por exemplo, eu agora há pouco estava tocando uma música com direitos autorais na minha live. Em teoria, se fosse no YouTube, como é o que acontece na prática, ele derrubaria a minha live na hora. Na Twitch, não. A Twitch só precisa retirar o conteúdo que infringe direitos do ar depois que o detentor daquele direito emitiu uma nota pra Twitch. Antes, ou seja, se em nenhum momento a Marie Flore pedir pra Twitch tirar do ar o meu momento da live em que tocava Tut ou Rien, a Twitch não tem obrigação nenhuma de fazer isso por conta dessa lei chamada Safe Harbor. Pesquisa aí, tem alguma explicação melhor do que o que eu expliquei agora. Então, por isso que quando você notifica a plataforma, ele derruba o vídeo. Pra quê? Para que ele não responda, para que ele não seja responsabilizado pela violação de direitos autorais. Certo. E aí, obviamente... Como o YouTube reconhece na hora em live, o YouTube tem muitos robôs que ficam ouvindo tudo ali, né? Então, provavelmente a minha live do YouTube tá sendo ouvida por algum algoritmo, e aí o algoritmo fala, ahá! Ei, você ouviu uma música, ele derruba a live, tá ligado? Algumas pessoas acabam se defendendo falando sobre o fair use. Ah, mas eu tô dentro do fair use, eu tô fazendo um uso justo, um uso aceitável. Eu fiz em 2023 uma thread no Twitter chamado YouTube Strikes e Fair Use. E nessa thread eu falei o seguinte... Deve ser um escritório muito grande pra caber tanto robô vendo vídeo. Será que de fato não existe fair Os robôs de foninho, tá ligado? Olhando pra tela, assim. use no Brasil? E aí, logo em seguida, eu respondo o seguinte. A resposta é sim. De fato, no Brasil, não existe fair use igual nos Estados Unidos. Não existe fair use no Brasil, né? E aí eu faço uma ressalva, lógico. Existem alguns mecanismos, entre aspas, semelhantes ao fair use, mas não é a mesma coisa.
Mas sim, nós temos uma espécie de proteção a quem quer usar um vídeo protegido por direitos autorais de outra pessoa. Nesse caso, Podpah, de fato, tem direito autoral em tudo que ele produz. E se alguém utiliza, pode sim sofrer, de fato, com uma violação de direito autoral, de estar violando o direito autoral de outro. Mas existem algumas exceções, que eu entendo que nesse caso elas se encaixam. Nós vamos lá para a lei de direitos autorais e nós temos um capítulo que traz as limitações dos direitos autorais. No artigo 46, especificamente, ele diz que não constitui ofensa aos direitos autorais e aí ele traz uma série de previsões. Ou seja, as previsões que estão aqui nesse artigo 46 não constituem ofensa a direito autoral. Você pode fazer que não vai dar problema, você não vai estar ofendendo um direito autoral, violando um direito autoral. E uma delas, especificamente, que é o inciso 3º, diz que não vai constituir a ofensa aos direitos autorais quando você faz qualquer tipo de citação em qualquer meio de comunicação de passagem de alguma obra, que seria o caso ali da obra do podcast, ou seja, uma obra autoral, quando você faz o uso para fins de estudo, crítica ou polêmica, logicamente, na medida justificada para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Então, ou seja, existe uma cláusula que namora com o fair use ali, né? Então, toda vez que você pega uma obra, seja uma música, seja um filme, você pode pegar um filme da Warner, não tem problema. Se você pegar um trecho para fazer uma crítica ou polêmica, que seja ali 1 minuto, 30 segundos, um pequeno trecho, na medida justificada, você não está ofendendo direitos autorais, que é exatamente o que está acontecendo no caso do Podpah. As pessoas estão tirando um pequeno trecho para fazer uma crítica. E essa crítica... eu só acho difícil dizer às pessoas, porque assim, dentro disso, com certeza, tem muita gente que tá tirando um pequeno trecho para inventar a parada que é mentirosa, tá ligado? Mas, dentro das pessoas que receberam a notificação de strike, provavelmente tem muito vídeo ali que, de fato, era uma crítica e que, na teoria, estaria... esse vídeo crítica estaria resguardado por esse artigo aí, desse negócio aí que o João Tsenz mostrou, né? Crítica, ela não viola direito autoral. Ah, mas se ela não viola direito autoral, por que então que a pessoa está aplicando strike e o YouTube está derrubando? Porque, novamente, o YouTube, ele deve seguir a lei brasileira. Mas, dentro do seu formato, da sua programação, das ferramentas que ele disponibiliza, como o caso do Content ID, ele está seguindo a legislação americana, que é aquilo que eu expliquei. Você notifica a plataforma, seja Spotify, seja Twitter, seja YouTube, e a plataforma derruba o vídeo sumariamente, sem dar direito de defesa para a pessoa. Ou seja, na teoria, o YouTube deveria ter diferentes ferramentas que agem conforme diferentes legislações, dependendo do país onde ela está sendo usada. Então, se eu, brasileiro, tô dando uma notificação num vídeo de um italiano que roubou o meu vídeo, o YouTube deveria agir conforme a legislação italiana. Ou sei lá, se 2 brasileiros estão usando uma ferramenta de direitos autorais, essa ferramenta deveria agir conforme a legislação brasileira. Seria mais ou menos isso, né? Assim, na prática, a gente sabe que é impossível, isso provavelmente nunca vai acontecer, mas no mundo da ideia que na teoria seria isso, né? A plataforma simplesmente presume que há uma violação de direitos autorais e derruba o vídeo. É por isso que está acontecendo isso. Por isso que as pessoas estão tendo o seu vídeo derrubado. E agora eu vou dar minha opinião, de fato. Eu não acho isso legítimo. Eu acho isso um abuso de direito que o Podpah está fazendo. E eu vou exemplificar aqui com uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá, que agora o negócio fica legal. É aqui que eu tenho as minhas dúvidas. Isso já foi discutido aqui no Tribunal de Justiça. E o desembargador decidiu da seguinte forma. Google, que por mecanismo questionável removeu... Isso é a decisão de um desembargador, tá? Vídeos em autêntica censura por mecanismo questionável, removeu vídeos em autêntica censura prévia. O Marco Civil da Internet que... E não diz respeito a esse caso, tá, galera? Isso aqui ele tá usando um caso de um passado, de uma decisão de um desembargador pra citar a jurisprudência do tipo. Isso já aconteceu. No Brasil já aconteceu e foi assim que nós lidamos com a situação, tá? Só pra vocês não acharem que isso diz respeito a esse caso específico. Não diz. Visa garantir a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional e sagrada, e um Estado democrático de direito. Incidência do artigo tal. Segundo o qual é livre a expressão da atividade intelectual e artística. E aí o desembargador finaliza.
remoção de conteúdo na internet somente poderia ser feito mediante ordem judicial e não para proteger direito autoral. E aí, vamos lá. Essa parte aqui, pra mim, é a mais importante. Vou até tocar de novo e presta atenção no que o desembargador comenta sobre, tá? Mediante remoção intelectual e artística. Agora. E aí o desembargador finaliza. Remoção de conteúdo na internet somente poderia ser feito mediante ordem judicial e não para proteger direito autoral. Ou seja, remoção de conteúdo que infringe direito autoral na internet só deveria ser feita a remoção depois que tem uma ordem judicial de um juiz pedindo para que essa remoção seja feita e não por outros motivos. E aí que entra a minha dúvida, galera. Vamos lá. O Google é uma empresa privada que tem uma plataforma de vídeos, YouTube. Os conteúdos... Vou até puxar na câmera aqui. Os conteúdos que são postados... Desculpa. Os conteúdos postados na plataforma, segundo esse desembargador, só poderiam ser removidos da plataforma depois que tenha uma ordem judicial pedindo essa remoção. Só que o Google remove muita coisa da sua plataforma, galera. Tá? Venha comigo no exemplo, tá? Nudez na internet infringe alguma lei? Não. Se você postar um vídeo peladão no YouTube e ele julgar que ele quer tirar, ele vai tirar. Mesmo que não infrinja nenhuma lei e mesmo que não tenha uma ordem judicial pedindo para que seja removido. Tudo bem que são coisas diferentes, mas a gente tá falando de um conteúdo removido por o interesse da plataforma. Então vamos lá. O vídeo foi removido porque, por interesse do YouTube, ele vai retirar o vídeo do ar para não se envolver num possível problema judicial. Certo? Usar o conteúdo da forma com que usou, segundo o YouTube, infringe os termos da plataforma. Então, agora vamos pra nudez. Você postar um vídeo peladão no YouTube também infringe os direitos da plataforma. E ele vai resguardar o direito de dono da plataforma pra definir o que pode e o que não pode na plataforma. Por que que... E aí, realmente é uma dúvida completamente leiga, tá? Por que que... segundo o desembargador, pra um caso... No caso de direitos autorais, o YouTube só deveria fazer a remoção após uma ordem judicial que peça essa remoção. Tá aí, caso em outros casos de conteúdos que infringem as diretrizes das diretrizes da plataforma e que não necessariamente tem um problema judicial. Ela não poderia retirar? O YouTube pode ser processado por retirar um vídeo do ar porque ele quis? Dúvida de verdade, tá? Então, enfim, não sei como funciona, não sei como isso se diferencia do YouTube retirar outros conteúdos que no julgamento próprio vai contra o que eles querem na plataforma. E essa é a minha grande dúvida sobre isso, tá ligado? Não sei. E aí, enfim, se alguém do chat souber a resposta, né? Mas não sei. Assim, o que eu penso, não que eu acho que deva acontecer, tá? Mas o que eu penso que acontece... O YouTube é o dono da plataforma. Salvo em situações muito específicas, se ele quiser tirar um conteúdo da sua plataforma meio porque sim, em teoria ele tem esse direito. Não tem? Não sei. Não tô dizendo que eu acho que ele deva, que ele acha que ele possa. Eu tô achando o que eu acho que acontece hoje, tá ligado? Então, da mesma forma que se você postar, né, um vídeo preconceituoso, antes mesmo de uma ordem judicial, se o YouTube quiser tirar esse vídeo do ar, ele pode. Se você postar um vídeo incluindo nudez sua, em nenhum momento vai chegar uma ordem judicial para que o YouTube retire. Mas ele pode retirar, porque tá nas diretrizes da plataforma. Se você postar um vídeo que infringe os direitos segundo a legislação que o YouTube se baseia, que é americana, mesmo que não tenha uma ordem judicial, ele também não pode retirar do ar, ou segundo o desembargador, não deveria poder. Enfim, essa é a dúvida que eu fiquei nessa citação aí desse desembargador, que eu nem sei quem é, né? Deixa eu pausar a minha música aqui. E vamos seguir aqui no vídeo. Ó, peraí, foi o que disse. O YouTube pode retirar, daí você vai bater no judiciário pra obrigar o YouTube a voltar com o vídeo ou permitir. Que é o que já acontece. Basicamente é o que acontece hoje.
Ó, eu acredito que a fala do desembargador tenha se referido mais aos casos de direito autoral no caso de infringir as diretrizes da plataforma. Pode ser removido sem necessidade de ordem judicial, sim. Então, mas aí é diferente no caso de direitos autorais, é diferente no caso de outras coisas que infringam as diretrizes da plataforma? Nossa, hoje minha dicção tá foda. Por quê? Direitos autorais também infringem, não só infringem o legislativo de algum país, mas infringe também as diretrizes da plataforma, ou não? Não sei. Enfim, vamos seguir aqui pra gente entender. Deve ser reconhecido no âmbito judicial. Então, quando a ferramenta de strike foi levada ao judiciário, foi isso que o desembargador decidiu. Ele, inclusive, até complementou em outro momento, falando: o fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir uma liberdade de expressão... Com efeito, independentemente da defesa do mecanismo utilizado pela requerida para coibir abusos na internet, o fato é que quem deve impor remoção de conteúdo... E aqui ele tá falando de uma forma ampla. Não sei se ele tá dizendo sobre conteúdo que infringe direitos autorais, tá? O fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir e delimitar a liberdade de expressão para proteção de direitos, aí ele não diz direitos autorais, ele diz proteção de direitos, é o Estado, através do judiciário. Não cabe tal sopesamento, não sei o que significa, de valores ao Google. E aí, essa afirmação aqui... Pra mim também diz, mano, você postou um vídeo sendo homofóbico, 10 minutos de homofobia você postou no seu canal. Não cabe ao Google impor remoção de conteúdo, limitando assim a liberdade de expressão para a proteção de direitos. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Não cabe ao Google, não cabe tal sopesamento de valores ao Google. E aí, aqui, isso assim... Pelo menos quando eu vi isso, eu fiquei confuso, porque ele não diz especificamente sobre direitos autorais, ele tá falando sobre remoção de conteúdo. Fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir a liberdade de expressão para a proteção de direitos quaisquer que sejam, aparentemente direitos autorais e outros direitos civis que a gente tem, é o Estado. Mas a homofobia é crime, não uma forma de expressão. São coisas diferentes. Um é civil, outro é criminal e, portanto, isso muda? Você tá certo, PS, advogada. Então, é que, não sei, é esquisito, porque assim, ó, se de fato, vamos lá, venham comigo, colocando essa afirmação do desembargador, colocando ela na prática, o YouTube não precisaria remover nenhum conteúdo que infrinja direitos, porque essa remoção restringe a liberdade de expressão para a proteção de direitos, ele não precisa remover e só deveria remover após uma ordem judicial. E, se por algum motivo tomasse a decisão de fazer uma remoção segundo os seus próprios valores, ele estaria incorreto, porque não cabe tal atitude aos valores ao Google. Estão entendendo comigo? Ou não? Não sei. Mais ou menos? Dúvida bem legítima que eu tenho, tá, galera? Porque quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei, uai, mano, mas isso não abre um precedente ruim, não, tá ligado? Mas enfim, vamos seguir aqui. Para a proteção de direitos é o Estado, através do judiciário. Não cabe tal sopesamento de valores ao Google. O Google não tem legitimidade de cercear liberdade de expressão e o Podpah muito menos. O que o Podpah tá fazendo, ele está se utilizando de mas aí a parada é que nesses casos não seriam liberdade de expressão, aí seria um crime em si, né? uma ferramenta, supostamente para falar, estão violando meus direitos autorais, só que na verdade, eles estão removendo críticas. Todo mundo que critica, eles vão lá e derrubam. Se você acredita, se o Podpah acredita que existem abusos na liberdade de expressão, que estão ofendendo a imagem e a honra deles, eles que entrem judicialmente para que um juiz fale, isso aqui de fato abusa da liberdade de expressão, então esse vídeo aqui tem que ser removido. Se você acredita que há uma violação, você entre no judiciário, que pela... Então, portanto, o uso da ferramenta de direitos autorais do YouTube não é legítimo no Brasil, é isso. A nossa lei... Segundo, né, a opinião do desembargador e do João Tsenzi. Mas os direitos autorais são derivados dos direitos individuais e coletivos da Constituição. Logo, o direito de expressão vem na frente, mas crime é crime, direito é direito.
Não entendi nada. lei brasileira, o judiciário é quem é o legitimado, tem a legitimidade de dizer se um vídeo tem que sair ou não da internet. Não é você que não gostou de uma crítica e vai remover um vídeo, supostamente porque a viola Ó, peraí, calma. tem a legitimidade do judiciário, que pela nossa lei brasileira, o A LGPD cobre isso, crime na internet. Explica pra mim que eu não entendi. é o legitimado, tem a legitimidade de dizer se um vídeo tem que sair ou não da internet. Não é você que não gostou de uma crítica e vai remover um vídeo. Então, mas aí vamos lá. Voltando pra aquele caso. Em que momento isso se diferencia de eu postar um vídeo do meu certo no YouTube, e aí o YouTube tira o vídeo do meu certo, e aí eu poderia falar, pô, YouTube, você está cerceando minha liberdade de expressão. Por quê? Porque só porque eu postei o vídeo do meu aberto e você não gosta do meu aberto, você vai tirar meu vídeo? Onde isso se... desculpa, eu joguei pro absurdo, mas onde isso se diferencia, entendeu? Porque é crime? Não é. Eu postar um vídeo do meu rabo aberto na internet não é crime, é? Isso é crime de atentado ao pudor. Tá, então... por que as pessoas que postam fotos peladas em suas plataformas não respondem criminalmente? Porque tem. Se abrir o Twitter e falar que não tem gente pelada é loucura. Não? Mas enfim, nem é o caso. Vamos lá, vamos pegar uma coisa que não seja crime então. O YouTube, por exemplo, não permite com que você poste gore, muito sangue no site, tá ligado? Você não pode postar nada que inclua sangue ou nada que... nenhum vídeo que de alguma forma você esteja colocando você mesmo em risco, né? E aí o julgamento dele, se você postar um vídeo muito bêbado, bebendo muito, isso vai contra e tal. Isso não é crime. Você postar na internet você, sei lá, sem um dedo, isso não é crime. É crime? Não, né? Atentado ao pudor nem é crime mais. Porque daí é responsabilidade da plataforma monitorar isso. Exatamente. E quem definiu a responsabilidade da plataforma? Por que é responsabilidade da plataforma monitorar o gore, que não é crime, tá? Ou seja, se o YouTube se olhar, ele olhar pra um gore, ele olhar pra uma foto de um dedo, que não é crime, né? Não é crime. Ele fala assim, ok, vou guardar o meu direito e vou retirar essa imagem, esse vídeo do meu site. E... ao mesmo tempo, ela pega uma situação que é crime, mas que não fosse. E ela não pode tomar a decisão que vai de acordo com as diretrizes da plataforma. Entendeu? É isso que eu tô tentando entender, mano. Em que momento a gente separa o que o YouTube poderia, porque, por exemplo, o gore, ele infringe os direitos, mas não infringe nenhum crime. E ainda assim, o Google e o YouTube têm o direito de remover aquele conteúdo baseado apenas nas diretrizes. E conteúdos que infringem o direito autoral, que também vai contra as diretrizes do YouTube, ele não pode tirar. Entendeu? Tudo bem que a gente tá falando que é um crime, que seria os direitos autorais. É um crime não, é um problema a nível civil. Mas assim, eu tô tentando trazer aqui. Por que duas situações semelhantes, uma que diz respeito a uma parada que é proibida a nível civil num país e a outra que não é, ele pode retirar baseado no próprio julgamento e o outro não. Que quando você criou seu canal, você disse que entende que não pode ser postado gore. Mas você não aceitou nada dizendo que você não poderia criticar alguém. Não. Mas você aceitou que você não pode infringir os direitos de imagem daquela pessoa. Segundo um julgamento do Google. Ou não. Existe uma lei de classificação audiovisual de plataformas por idade. Entendi. E aí, baseado... nessas leis, você determina diretrizes que uma plataforma pode criar baseado na classificação da plataforma. É isso? Então, o YouTube é considerado uma plataforma segura para pessoas de 14 anos ou mais. E aí, portanto, ela pode... enfim. Porque a empresa tem a obrigação de verificar os vídeos e as denúncias. Mano, no final eu fiquei mais confuso do que eu tava antes, galera. Mas enfim, vamos resumir, né? A gente ficou muito tempo nessa questão. É uma dúvida que eu tenho. Eu realmente não consegui entender isso, tá? Em que momento isso mudaria,
né? Isso, onde essa linha traçada, o que o Google poderia ou não retirar da plataforma baseado num julgamento próprio, sem com que isso precisasse ir para um julgamento né, no judiciário do país. Mas enfim, é isso. Eu acho que no final, galera, resumo da história eu vou ignorar completamente a questão legal da parada, porque isso não cabe a mim, eu não tenho capacidade de julgar aqui se ele está de acordo com a lei ou não, tá? Cheguei a essa conclusão. Mas eu vou julgar baseado, né, eticamente, levando em consideração que eles não cometeram levando em consideração que essa decisão deles é legal, tá? Vou ter que partir desse ponto, porque se a gente não partir desse ponto, aí a gente nem entra na parte ética, né? Então, na parte ética, levando em consideração que isso que o Podpah fez de emitir os strikes é legal, tá? No sentido da lei. Acho que na questão ética, pra mim, eu tenho dois caminhos na minha cabeça. O primeiro o Podpah poderia sim ter mandado um e-mail antes, falado, a gente dá 10 dias pra você retirar esse conteúdo, né? Se você não retirar daqui 10 dias, a gente vai emitir sim um strike pro seu canal, coisa e tal. Ter tido ali um nível de empatia, amistosidade ali, entendendo, pô, somos todos criadores de conteúdo, mesmo que os caras estejam completamente contra mim, eu vou fazer uma parada que eu julgo que é ética. Concordo, Podpah sim poderia ter feito isso, é tipo um fair play. Legal, legal. Ao mesmo tempo, gente, tem um outro caminho na minha mente, que é o seguinte. O Podpah, eles não... Isso não é de hoje que tá acontecendo, não, tá ligado? O que os caras já não devem aguentar mais, canal no YouTube, pegando o conteúdo deles e usando pra difamar os caras, é brincadeira. Então, provavelmente, em algum momento, eles falaram assim, mano, quer saber? Eu tenho direito, senhor YouTube, né, plataforma que hospeda meu conteúdo? Sim, você tem. Eu tenho uma ferramenta? Sim, você tem. Eu posso fazer? Sim, você pode. Então que se foda. Emite strike. Se o YouTube julgar que esses strikes não são legítimos, não pretendemos remover os vídeos nesse momento, né? Tá ligado? Se o YouTube julgar que esses strikes são legítimos, ele vai derrubar. Tá ligado? Enfim, é isso. Aí na questão legal, galera, eu não vou entrar porque realmente sai da minha capacidade de julgar, né? Não consigo dizer pra vocês se isso é legal ou não é legal. Ah, mas o desembargador citou, tá, mas qual que é a moral do desembargador pra definir uma parada dessa? Ah, não, mas ele... Não sei. Não sei e não vou entrar mais nesse tópico porque a gente se perdeu nele. Mas aí é isso, tá ligado? Eu acho que sim, eles poderiam ter feito talvez uma parada mais assertiva, mais focada em canais que de fato difamam, ter tentado evitar canais que só criticam, até porque, de certa forma, a crítica tá protegida pelo direito de fair use, né? Ao mesmo tempo, eu também entendo que talvez os caras só estavam de saco cheio, falaram assim, agência, nem foram eles, né? Agência, mano, a gente dá liberação pra você, mano, você pode fazer o que você quiser, se você julgar que o conteúdo infringe, emite a notificação, se você achar que o conteúdo tem que sair, sai, tá ligado? E aí os caras simplesmente falaram que se foda tudo e é isso mesmo. Enfim, é isso, né? Eu já passei por isso, eu já perdi meu canal por conta disso. Depois, no final, eu consegui trocar uma ideia com a rádio, a NPR, eles tiraram os strikes, né? Eu retomei meu canal, coisa e tal. Mas é isso, galera. Certo? Comenta aí, vocês acham que eles viajaram? Assim... Eu evitaria entrar na questão se você acha que não, eles deveriam pesquisar mais ou não, porque isso nem é o importante disso aqui. Eu acho que é mais a questão a forma com que eles agiram, né? Dê aí a sua opinião pra gente. Se você também tem algum entendimento jurídico, quiser opinar sobre essas dúvidas que eu tenho, onde é o limite ali do que o YouTube poderia ou não fazer, segundo esse desembargador, segundo esse caso, enfim. Agradeço. Tamo junto. Um beijo. E é nóis.